Ora bem, por conseguinte, temos aqui um quadro do que é a subversão e dos tipos de subversão. Para começar, há dois tipos de subversão. Uma subversão orgânica, que é aquilo que nós normalmente chamamos subversão propriamente dita. O que é? É a utilização de formas ilegais e violentas de várias formas de poder para a substituição da sede do poder, e a violência inorgânica, que é aquela que visa apenas, é ilegal também, é violenta, tudo isso, mas não tem uma agenda. Tem uma agenda para o início, tem uma forma de desenvolvimento, mas não tem uma finalidade concreta em termos de alternativa. A alternativa é o caos. É o caos puro e simples. O caos na lógica de todos contra todos, na lógica dos românticos, por exemplo, não é verdade? Enfim, daquilo que é, digamos, de alguma forma, ninguém se entende, todos estão todos em convulsão. Bom, a violência orgânica tem dois tipos, dois subtipos que aí estão indicados: direta e indireta. Direta, quando a causa inicial da subversão visa um determinado fim. Eu vou, sei lá, a Operação Valquíria, no tempo do Hitler, em 1940 e qualquer coisa, 4, visava pôr uma bomba no sítio onde o Hitler se reunia com o Estado-Maior, a bomba explodia, o Hitler morria e havia um golpe de Estado dentro do nazismo. E depois esse golpe de Estado iria negociar a paz com os americanos e com os ingleses. Não deu resultado, como sabem, e acabou mal. Há um filme bom sobre isso que se chama exatamente Valquíria. Quem provoca a bomba, quem provoca, são pessoas de dentro e que visam, portanto, é uma parte da elite, da elite governante, que quer assassinar a outra parte para tomar conta do poder. A ideia é esta, há um objetivo. A seguir vemos nós e vamos fazer tudo ao contrário. É uma subversão direta. A subversão indireta resulta, e é preciso ter atenção nela, porque ela vai ocorrer, eu já vos vou falar disto, vai ocorrer, é aquela em que o desencadear da convulsão não tem objetivo nenhum, aliás, até pode nem ser deliberado pela humanidade. Eu dou-vos um exemplo, eu vou falar disto. Suponham que algumas das catástrofes que estão previstas em termos geológicos possam ocorrer. Vamos supor que pode haver um cometa que colida com a Terra. Vamos supor que estamos numa altura em que há uma inversão dos polos. Isto não é ficção científica, tudo isto está estabelecido. Ou que há um terremoto catastrófico de grau 9, tipo terremoto de Agadir, ou de 1755. Vamos supor uma coisa destas. Aí não há uma intenção de ninguém de desencadear um processo para subverter a política. Mas aquele facto é suficientemente poderoso para ele próprio desencadear um processo subversivo. Chama-se isto, portanto, subversão indireta. Bom, passando ao slide 2, temos aqui várias classificações, tem que se ver com o 3. Esta subversão é a subversão predominantemente internacional. Ou seja, ela ocorre
no contexto de um certo pluralismo externo, tendo em conta que há um interno e um externo. Há um Estado que tem uma soberania, que é o interno, e há para lá dessa soberania um campo internacional. Bom, a subversão predominante, eu volto sempre a dizer, quando digo predominantemente, porque é que essas palavras são importantes e não se podem cortar nem simplificar? É porque subversão exclusivamente internacional, ou se a gente dissesse só subversão política internacional, não existe. Não há nenhuma subversão que seja exclusivamente internacional, como não há nenhuma subversão que seja exclusivamente interna. Não, mas então o 25 de Abril não foi interno? Foi, mas não houve ninguém a mexer cordelinhos no 25 de Abril. Houve. Portanto, não há nada que seja exclusivamente interno, nem exclusivamente internacional. Há sim, predominantemente interno e predominantemente internacional. Aqui temos os tipos da subversão predominantemente internacional. A guerra, nas suas diferentes variantes, a guerra e o terrorismo transnacional. A guerra, eu tenho isto razoavelmente explicado num manual que a IA, eu vou exibir aqui, penso que conhecem, os alunos que foram meus alunos conhecem, os outros. Tem um capítulo só sobre isto, sobre a guerra. E, portanto, tem os vários tipos de guerra relativamente bem explicados, não é verdade? Guerra declarada ou não declarada, tem a ver com... Curiosamente, voltamos ao antigamente, agora há a guerra declarada. Declaro guerra ao Estado tal. Eu estou em guerra consigo. Isto é uma guerra declarada. Vamos pedir ao Parlamento que ratifique a guerra. Ratifica. Estamos em guerra. É uma guerra declarada. Durante muito tempo, durante a Guerra Fria, não havia isto. A guerra fazia-se, mas ninguém dizia nada a ninguém. Assobiava tudo para o lado, como se fosse uma coisa mais ou menos discreta, calcula, não é? Tipo a Guerra do Vietnã ou a Guerra da Coreia. Foram guerras não declaradas, andava tudo a assobiar para o ar, mas era óbvio que havia uma guerra. Bom, a guerra, por definição, é internacional. Pressupõe um Estado contra o outro. Pressupõe dois exércitos, duas forças armadas, a Força Armada do país A e a Força Armada do país B. Pelo menos. Pelo menos. Não significa que não possa haver mais. Mais. Por exemplo, neste momento, já temos uma guerra declarada, ou pelo menos enfim, razoavelmente declarada, contra Israel, não é verdade? Com vários países que são todos eles, de alguma forma, vizinhos. E se, obviamente, o Hamas cria alguma dificuldade, porque o Hamas não é um país, não é um Estado, nem um governo, é uma entidade terrorista que resolveu tomar conta de uma parte de uma zona que nem sequer Estado era. Agora, se falarmos, por exemplo, do Egito, aí já é diferente, temos aí um Estado. Ou se falarmos da Síria, ou se falarmos do Líbano, ou se falarmos, enfim, de outros países limítrofes. Bom, para já, vamos ter que falar de mais, mas para já. Portanto, aqui temos guerras declaradas. A própria guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra declarada. É uma guerra declarada. Embora a Rússia disfarce e diga que é uma operação especial. É uma operação especial. Bom, não é pela dimensão da guerra que ela é mais declarada ou não mais declarada. A declaração é um ato formal. Eu estou em guerra com. Estamos em estado de guerra. Pronto. Isso é que é a declaração de guerra. Agora, as instituições que fazem parte do país reconhecem que estão numa situação de guerra. E, naquele caso, reconhecem, a Ucrânia e a Rússia reconhecem que estão em guerra, não há dúvida nenhuma. Bom, tanto que há prisioneiros de guerra e há outras instituições que recorrem à Convenção de Genebra sobre a guerra. Os tipos de guerra já aí têm, não é verdade? Guerra geral, guerra total, guerra geral, guerra limitada, guerra cirúrgica. Se quiserem ver estes tipos de guerra, vão mais uma vez, está aqui tudo.
bem clarificado. Numa guerra total, todos os meios podem ser utilizados. Numa guerra geral, não podem ser utilizados todos os meios. O adversário tem uma coisa a dizer, os adversários têm uma palavra a dizer, não pode escalar para lá de um certo limite. É o ponto em que estamos, no caso, é o ponto em que estamos, nos dois casos, por exemplo, nestes dois teatros de operação. Armamento nuclear, não é? Armamento proibido, em princípio, não, a não ser que eu dou e tu também dás. Foi o que aconteceu com a utilização de bombas de fragmentação, que são bombas proibidas por convenções internacionais. E agora, ambos os lados utilizam bombas de fragmentação. A meu ver, há outra violação já, que é a utilização de bombas de fósforo, que também tem uma convenção que proíbe a sua utilização. E, portanto, quando se diz escalar, basicamente, escalar obriga a um entendimento sobre o que é escalar. O adversário tem uma palavra a dizer sobre o que é escalar. Sobre o que é escalar. As bombas de fósforo foram utilizadas na guerra do Vietnã também, do Laos e do Camboja, o chamado napalm. Bom, portanto, a escalar depende daquilo que o inimigo entenda que é escalar. Já há ameaças de escalar, não é? A administração russa está constantemente a dizer que pode escalar, e se quiserem podemos falar sobre isto, que eu penso que é um ponto importante, pode escalar para o nível atómico. Há uma frase, as frases curtas às vezes devem ser guardadas como importantes. O senhor Medvedev, que é obviamente um porta-voz, disse várias vezes já que não vale a pena viver num mundo onde a Rússia não possa ter a sua dimensão e integridade imperial. Não vale a pena viver. Ou seja, atenção, porque isto é um game changer. Atenção, não vale tudo por enquanto. Nós gostaríamos que não valesse tudo. Estamos com algum cuidado para não valer tudo, mas há riscos vermelhos e nós não os deixamos ultrapassar e estamos aqui para ir até onde for preciso. E vão ir. Vão eles e vai o resto do mundo. Portanto, bad news, os senhores vão assistir a uma guerra atómica. Como eu ando a dizer há anos. Bom, para já não, mas vai escalar. Não há volta a dar-lhe. E por isso é que eu queria que os senhores vissem aquele programa que eu fiz em 2015, porque na altura, que ideia, duas guerras ao mesmo tempo, uma junta-se com a outra e cria um caldinho. É exatamente isso que lá está, e é exatamente isso que está a acontecer há 8 anos. Ora bem, depois o terrorismo transnacional é a mesma coisa. Não, nem todo o terrorismo é transnacional. Não é? Há um terrorismo interno. Não é? Se eu bombardear uma parte da população ou massacrar uma parte da população dentro do meu território, há um terrorismo de Estado. Por exemplo, eu vou massacrar os curdos. É uma minoria, coitados, são fartos de levar massacres de vários lados. Se eu resolver massacrar os curdos, é óbvio que atuo de qualquer maneira, eu estou a ter um ato terrorista de Estado e, no entanto, é um ato de terrorismo interno. Quando os alemães juntaram os judeus, não digo os outros de fora, do seu próprio país, os judeus da Alemanha, e os mataram, trata-se de um ato de terrorismo. Mataram e fizeram pior, não é? Espatifaram desde a Kristallnacht, não é? Que partiram as montras até por aí fora, criaram as leis racistas, proibiram-os de casar, etc., não sei o quê, com outras pessoas. Enfim, isso são atos de terrorismo interno. Eram judeus alemães e o Estado era alemão. Portanto, nem todo o terrorismo é transnacional. Hoje em dia, com maior facilidade, o terrorismo é rapidamente transnacional. Mas temos que ter
esta fronteira. Nem todo o terrorismo é internacional. O terrorismo transnacional, não é verdade? Então aí sim, temos que o colocar aqui, porque ele ultrapassa as fronteiras do seu próprio Estado. Ele ultrapassa as fronteiras do seu próprio Estado. É duvidoso que a ETA tenha praticado terrorismo transnacional. O terrorismo que a ETA praticou é, sobretudo, interno à Espanha. No entanto, aquele ataque nipónico com gás sarin no metropolitano, é sobretudo um terrorismo interno. Nem todo o terrorismo tem este âmbito transnacional, o outro passa as fronteiras, como é óbvio, como aconteceu com o 9/11, é claramente um caso de terrorismo transnacional. Bem, vamos então ao slide final, e aqui temos a subversão política predominantemente, eu sublinho isto, porque senão o facilitar da subversão internacional e intranacional está errado, não é assim, é predominantemente. Porquê que é predominantemente? Porque há sempre ingerências, Agora, a maioria do processo subversivo é interno. É o caso do golpe de Estado. O golpe de Estado é sempre feito por alguém da elite contra a outra parte da elite. É, sobretudo, uma forma interna de subversão. É ilegal? É violenta? É conspiratória? Visa tomar conta do poder? Visa. É subversão? Mas é interna. Operação Valquíria. É interna. E por isso é que, às vezes, os nomes não estão certos. Nós chamamos revolução, muitas vezes, àquilo que são golpes de Estado. A gloriosa Revolução de 5 de outubro de 1910 é um golpe de Estado, como, aliás, eu escrevo neste manual. É uma coisa feita em Lisboa, na Rotunda, pela Carbonária, por meia dúzia de guerrilheiros, que depois se propagou ao país pelo telégrafo. Santo Deus, isto não é uma revolução. Qual é a diferença, já agora? É que o golpe de Estado é feito dentro da elite. Elite contra a elite. Uma parte da elite contra a outra parte da elite. É um golpe de Estado. Uma revolução envolve sempre o povo, as massas. Não há revolução que não seja feita com as massas, através das massas. Não é só com as massas, como é evidente. A Revolução Bolchevique, que é uma revolução socialista, é feita só com as massas? Não, estava lá o Lenin, estava lá, estão a perceber, o Trotsky, que eram universitários, eram gajos que tinham formação académica. Não é exclusivamente feita pelas massas, mas não prescinde das massas. O papel das massas é fundamental para se levar a cabo uma revolução. E uma guerra civil? Uma guerra civil, cuidado, não é uma guerra. Quer dizer, como é que isto é possível? Como é que é possível um gajo chegar a um doutoramento e ver um doutor a não saber qual é a diferença entre uma guerra civil e uma guerra? Não é uma guerra. Uma guerra civil não é uma guerra. É um conflito interno entre um exército oficial e um exército clandestino. Há dois exércitos. O Estado divide-se ao meio. De um lado estão as Forças Armadas e do outro lado estão outras Forças Armadas, se calhar algumas até feitas com oficiais oriundos do Exército, mas que passou a ser rebelde. Vejam, por exemplo, a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana tinha dois exércitos, dois generais lá em cima. Dois não, tinha muitos, não é? De um lado, os confederados, o exército confederado, com o general Lee, não é verdade? Vestiam de caqui, cor de castanho, um castanho, uma farda castanha e tal, e do outro lado, os que vestiam de azul, os Yankees, aqueles que faziam parte do Estado, eram o exército do Estado, não é?
com o general Grande, com outros. Havia muitos generais. Houve generais que se passaram de armas e bagagens de um lado para o outro. Um, por exemplo, é um pulha, não tem outro nome, um pulha de um tipo de cabelo comprido, até nem gosto de dizer o nome, satânico, escrevia livros satânicos, não é verdade, que passou do exército do norte para o exército do sul esclavagista, é o fundador da Ku Klux Klan, andou a matar indivíduos que vinham da Irlanda porque eram católicos. Um pulha, pois tem uma estátua em Nova Iorque. Tem uma estátua em Nova Iorque. É um pulha do pior. Bom, de maneira que depois podem ir à procura. De maneira que vem tudo o que é assim. Felizmente, volta e meia leva com uma data de tinta e pedradas na estátua, porque aquele tipo não merece respeito nenhum, é um tipo odioso mesmo. Bom, de maneira que isto não quer dizer nada, saiu de um lado, foi para o outro, houve várias pessoas que passaram de um lado para o outro, e então isto não deixa de ser uma forma de subversão interna e predominantemente intranacional. Mas os franceses ajudaram. Está bem, mas certa conversa. Na Guerra Civil de Espanha, não é? Havia um exército dividido ao meio. De um lado, o exército chefiado pelo general Franco, que era das Forças Armadas oficiais, que veio de Ceuta, entrou pela Extremadura adentro, Badajoz, por ali acima, foi até lá às alturas da sua própria terra, que era a Galiza, apanhou as pessoas das Astúrias e cercou Madrid com um exército dele, fabricado por revoltosos contra a República. E do outro lado, o exército republicano, que fazia parte do Estado e que estava sediado em Madrid, que se defendeu até ao fim. Foi uma carnificina. Isto é, sobretudo, exclusivamente internacional. Não. O Hitler emprestou os Stukas para bombardear a Catalunha, por exemplo. Não é verdade? Foram ensaiar os Stukas no bombardeamento da Guernica. Lembram-se daquele quadro do Picasso? É para comemorar esta intrusão. Nós, portugueses, emprestámos a Legião Portuguesa para colaborar com o Franco. Os republicanos criaram as brigadas internacionais de comunistas do mundo inteiro que vieram de fora, que vieram da Rússia, que vieram de todo lado, colaborar com a própria, com o Estado republicano, com os que na altura se chamavam rojos, os vermelhos. Não sei porque é que agora cai mal chamarem-lhe rojos, porque eles próprios achavam que eram rojos. Enfim, são modas, é o politicamente correto, comigo estamos mal. De maneira que o facto de haver intromissões no processo, e há muitas, não quer dizer que o conflito não seja predominantemente interno, que é o que acontece neste momento, quer se goste, quer não, no conflito, na guerra ucraniana versus coisas. Mas há drones do Irão a trabalhar a favor do Sr. Putin. E há tanques da Alemanha a trabalhar a favor do Sr. Zelensky. E há voluntários da Europa e dos Estados Unidos a combater a favor de Kiev. E pois há, mas o conflito é ainda predominantemente interno. Predominantemente interno. Trata-se de uma guerra, sim, não civil, mas uma guerra predominantemente ligada àqueles dois países. É internacional porque são dois países, dois Estados soberanos reconhecidos na ONU, mas não passa daquela zona, digamos assim. É uma guerra regional. Bom, por enquanto, não vai ficar assim. Já tem condimentos para não ficar assim. Ora bem, as revoluções têm aí, são de vários tipos,
revolução liberal ou burguesa. Não quer dizer que seja mais soft. Pelo facto de ser liberal ou burguesa, não é muito boa. É o caso da Revolução Francesa. A Revolução Francesa criou a guilhotina. Nunca. Cortaram a cabeça aos reis, cortaram a cabeça aos padres, à aristocracia, fizeram um massacre contra criancinhas, velhos e novos, na Vendeia, coisa que os senhores são proibidos de estudar no liceu. Não há nenhum que tenha aprendido isto no liceu. É proibido, porque depois a pessoa começa a pensar assim, afinal a tal Revolução Francesa da bandeira tricolor foi uma carnificina. Melhor é não pomos este bocado. Portanto, uma forma de censura é omitir a história. A Revolução Socialista, já temos, é a Revolução Bolchevique de 1917. Atenção cá duas. Em fevereiro, que é a Revolução Burguesa do Kerensky, e depois a de outubro, que é, enfim, não interessa, o calendário não coincide com o nosso, que é a Revolução Bolchevique. Essa é que é a Revolução Socialista. Libertação Nacional, que é isto? É um país que está colonizado, está ocupado, cria um exército de libertação nacional e move uma ação de guerra contra o próprio ocupante. Ou a contra-revolução. O que é a contra-revolução? A contra-revolução é uma revolução ao contrário, como a própria palavra indica, não é assim? Eu não ponho aqui esquerda nem direita, mas para facilitar, eu diria, a revolução normalmente é feita pela esquerda, não é bem verdade, mas para facilitar. E a contra-revolução é feita pela direita. Bom, portanto, é uma anti-revolução, é uma revolução que visa destruir a revolução, visa inverter a revolução. Finalmente temos aí a guerrilha que tem muitos autores. Eu não vou falar disto hoje, era o que faltava, começar pela guerrilha marxista, passar para o Lenin, passar para o Mao Tse-tung, para o Lin Piao, para o Ho Chi Minh, para o Che Guevara, e nunca mais acaba. Portanto, se quiserem ver o que é que muda nestes tipos de guerrilha, tem aqui este manual que tem um capítulo enorme sobre isto. E também tem este livro, que está à venda no Instituto, que alguns já têm, Colonização Moderna, Descolonização, Subversão e Dependência. A subversão tem também uma parte sobre isto. Uma advertência. Cuidado, que nós falamos num período que começou em 45 e acabou no triênio 89-91, que se chamou a Guerra Fria, ou a Primeira Guerra Fria. Também tenho um livro sobre isto, está aí no Instituto, onde tem uma parte sobre a teoria da subversão e depois tem a Guerra Fria. A Guerra Fria não é uma guerra, cuidado, não é? Já vi esta enormidade, esta cavalidade, não tem outro nome, escrita com ar sério, não é? Dê lá um exemplo, a Guerra Fria. Que horror! A Guerra Fria devia vir sempre entre aspas. Não é uma guerra. Não é uma guerra. A Guerra Fria é uma não-guerra. É um período em que a guerra é evitada. Primeiro, não se declara guerra. Entra-se no Camboja e não se declara guerra. Entra-se no Laos, não se declara guerra. Entra-se na Coreia, não se declara guerra. Entra-se no Vietnã, não se declara guerra. É uma guerra não declarada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma espécie de entendimento de fingir que não há guerra. E é isto que... e havendo guerra, ia. Houve situações dramáticas durante a Guerra Fria. Por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba com o senhor presidente Kennedy. E se formos a ver, por isso é que eu não gosto nada de transformar esta área no direito. Do ponto de vista jurídico, o senhor Kennedy não tem razão nenhuma. Nenhuma! Não tem razão. Ou melhor, tem tanta razão como o Putin. O que é que ele vai dizer agora? Pois é! Não, malta não gosta de ouvir. Tem a mesma razão do que o senhor Putin. Que é, há ali um país soberano, não há? Chama-se Cuba. Há outro país soberano chamado o RSS, não há? Entre eles fazem um pacto.
em que a URSS vai fornecer mísseis para Cuba. 2 países soberanos. E o senhor Kennedy diz assim, olha, está aqui uma esquadra e o senhor não passa. Porquê? Porque eu não deixo. Mas o país é soberano. Aquele país é soberano. Sim, mas eu não deixo. Eu já tentei invadir aquele país várias vezes, não consegui. A Baía dos Porcos, não sei o quê, já tentei matar o Fidel Castro não sei quantas vezes. Eu não deixo. Oh, senhor, mas isto é um país soberano. Mas porquê é que não deixa? Não deixo porque é dentro do meu espaço vital. Pôr mísseis em Cuba cria uma ameaça insustentável, inaceitável para os Estados Unidos da América. Aí é. E então também, então nesse caso, o senhor tem que tirar os mísseis que têm ali apontados para o RSS e que estão na Turquia. Sim, sim. E tiraram. Agora, já não é, esta lógica já não funciona? Não estou a perceber. Então o Sr. Putin não tem o mesmo direito que o Sr. Kennedy, dizer eu não quero mísseis da NATO aqui. Ou então, porquê? Quando é para um lado, quando é para o meu lado, é bom, e quando é para o outro lado, é condenável. Que raio de direito é este? Por isso é que eu digo, quem vem com a mania que a política internacional se reduz ao direito, está aqui a mais. Não percebeu nada do que é que anda aqui a fazer. Devia ir para a Faculdade de Direito, fazer manifestações e atar-se aos portões a dizer estão a violar os direitos humanos. Fica ali, porque a história está-se nas tintas para essa gente. Nas tintas. Ora bem, e portanto, ponto número 2, o que é que está para aqui a acontecer? Que, de alguma forma, subverte o direito. Bom, está a acontecer uma coisa, eu ainda não publiquei isto, mas a professora Teresa vai publicar isto, espero eu, em breve, ou melhor, já publiquei uma parte, que é a questão do destino manifesto. O que é isto? É a favor do direito? Não. Tenta subjugar o direito, mas não tem razão nenhuma. Destino manifesto ocorre sempre que uma potência, por causa das vicissitudes da história, ganha o estatuto de grande potência. E então define unilateralmente, escrevam isto, é importante, define unilateralmente o seu espaço vital, a sua esfera de influências, e está-se nas tintas que os outros gostem ou não. E está-se nas tintas de quem está pelo meio. Isto não começou com os americanos, o nome é que começou com os americanos. O nome, o Destino Manifesto, é uma doutrina batizada pelos americanos, mas começa muito antes. Querem ver? Olha, eu vou dar exemplos. Um belo dia, no tempo do senhor Dom Manuel, Dom João II e depois Dom Manuel, houve um país pequenino chamado Portugal e outro país um bocadinho maior chamado Espanha, foram ter com o Papa e disseram assim, olha amigo, vamos dividir isto ao meio, em Tordesilhas. Este lado é para os portugueses e este lado é para nós. Está bem. Não, olha, temos que ajustar aqui a linha. A linha tem que ir um bocadinho mais para lá, para o ocidente, que é para os portugueses ficarem com mais Brasil. Está bem, está bem. E do outro lado também anda, com menos território. E o Papa, o célebre Papa Borgia Alexandre VI, sim senhor, vou fazer uma bula que autoriza isto e depois outra para autorizar a transformação. A nossa metade do mundo e a metade do mundo dos espanhóis. E durante um tempo era mesmo nossa e deles. Espera lá, mas com que direito? Não, o Papa, sim, mas havia um direito subjacente a Portugal de poder senhorear-se do mundo. Não, era o direito da cruzada, era o Papa. Mas isso é que é o direito. Nem sequer é um direito público, é um direito religioso, é um direito de uma confissão religiosa, no meio de tantas outras. Já havia budismo, já havia protestantismo, já havia hinduísmo, já havia muçulmanos.
Pois é, mas a gente é que manda, acabou. Temos canhões, temos os maiores barcos, os maiores navios, com a maior... E se não for bem é mau, porque nós vamos fazer isto por via do terrorismo.